vou-vos trazer aqui alguns conceitos interessantes, algumas dicas que podem fazer sentido para te ajudar a passar então do caos para a felicidade. Antes de iniciar, eu gostava muito de te pedir que, se fizer sentido para ti, que possas partilhar este vídeo, que partilhes este vídeo com quem faça sentido para ti ou que esteja a passar por uma situação desafiante, por exemplo, que o possas partilhar nas tuas redes sociais, nos teus stories e que possas colocar gosto ou seguir para que possas receber mais conteúdos que eu vou continuar a colocar nas redes sociais e possas continuar a desenvolver esta temática. Se quiseres aprofundar um bocadinho mais e receber um conteúdo um bocadinho diferente e mais organizado, eu tenho um grupo no Telegram, eu vou deixar o link nos comentários deste vídeo, está bem? E tu só tens que clicar e entrar para o canal do Telegram. Aí eu publico não só todo o conteúdo que eu vou partilhando nas redes sociais, mas também áudios, também textos, alguns livros, algumas aplicações que também uso, que te podem ajudar então a aprofundar um bocadinho mais esta temática de desenvolvimento pessoal, principalmente na área da felicidade. Portanto, já sabes, se estás interessado, vai aí aos comentários e procura aí o comentário onde eu deixo o link do grupo do Telegram. Então vamos iniciar. Então o primeiro conceito que eu te quero trazer tem a ver com o caos em si e que o caos tem reflexo em nós de variedíssimas formas. E às vezes nós achamos que nunca vivenciamos o caos só porque comparamos a nossa vida com a vida de outros, por exemplo. E então o primeiro conceito que eu te quero trazer é que o caos é diferente para toda a gente. Por exemplo, uma das formas que na minha vida eu efetivamente noto que há um caos a instalar-se, um caos quer dizer desordem, quer dizer falta de organização, quer dizer descontrolo, não é? Uma das situações que eu vejo na minha vida, por exemplo, e é muito notória, tem a ver com a minha organização do meio ambiente externo. Quando eu começo a entrar em caos, um dos sintomas que efetivamente é muito notório em mim é, por exemplo, a desorganização da minha casa, a desorganização da minha secretária, porque são coisas que normalmente estão organizadas, normalmente estão arrumadas, são ambientes onde eu gosto de ter alguma organização e efetivamente quando eu começo a desleixar é porque efetivamente há algum caos, alguma desordem interna em mim. Há outras pessoas que têm a ver com a desordem dos pensamentos. Começam a ter pensamentos que às vezes dizem que não controlam, parece que a cabeça vem pensamentos seguidos e que não conseguem ter controle sobre esses pensamentos. Há pessoas que têm a ver com os relacionamentos, por exemplo, começam a sentir uma certa desordem nos seus relacionamentos, conseguem sentir o caos a instalar-se nos seus relacionamentos, as discussões são mais recorrentes, afastam-se de pessoas que costumam estar, aproximam-se de outras que nunca costumam estar, portanto sentem alguma desordem. E isto para te dizer que tu podes vivenciar o caos na tua vida de várias formas, de formas variadas, para cada pessoa é diferente. E teres a noção disto, teres a clareza de aonde é que a tua vida se desalinha quando estás a entrar em caos, em desordem, seja ela emocional, mental, física e espiritual, no teu meio externo, é super importante para tu conseguires perceber qual é o caminho que tens que seguir. Okay? O segundo conceito que eu quero trazer sobre o caos é algo que para mim foi completamente revelador e passei nesta última semana, deves ter reparado, eu fiz uma pausa num dos conteúdos e eu precisei de estar tranquila. E uma das grandes diferenças que eu notei ao longo de todo este meu processo é que eu senti a necessidade de abrir a minha porta ao caos. Eu não senti necessidade de o arrumar, de o organizar, de fechar a porta, de me afastar, não. Ou de o tapar, de esconder, não. Eu senti a necessidade de o abraçar efetivamente, deixar entrá-lo pela porta adentro e observar esse caos. Então, termos a capacidade de perceber qual é o tipo de desordem, qual é o tipo de caos pelo qual estamos a passar, é fundamental. Obviamente que não passei por uma situação muito desafiante, não. Foi só um acumular de cansaço, foi um acumular de algumas emoções com uma densidade maior, o cansaço, a dúvida, o medo, portanto, várias coisas que foram acontecendo e que se foram acumulando, como costuma acontecer a qualquer pessoa, não é? E senti a necessidade de, ok, já percebi que estou a passar por isto, então deixe entrar. Se passarmos por desafios de perdi alguém querido, perdi o meu emprego, ou outra situação mais
põe em causa, não é, até a nossa segurança. Obviamente que não é assim tão fácil abraçar o caos e deixar ele entrar, mas a verdade é que se nós conseguirmos ter uma perspectiva do caos, conseguimos efetivamente ter uma melhor relação com ele e conseguimos, sem dúvida, subir um patamar. E quando nós subimos um patamar, normalmente há um estado de evolução, portanto, a mente que criou o caos evolui e é essa mente que ajuda a arrumar o caos ou o que fizer mais sentido para ti, ou trazer novamente a ordem, ou ressignificar aquele caos, aquilo que naquela altura fizer mais sentido para ti. E o último conceito que eu te queria trazer é que não há ordem sem desordem. Portanto, não há felicidade sem caos. Isso é uma das características da dualidade do nosso universo, daquilo que nós vivenciamos enquanto seres humanos, seres materiais, e tem a ver com a ordem do universo. E quase todos os cientistas físicos falam sobre isto. E, na verdade, até para nascer uma estrela, tem que haver caos. No meio dessa desordem há uma colisão que depois faz com que dentro dessa colisão nasça uma estrela nova, não é? Para nascer um planeta tem que haver uma explosão. Não é? Há várias coisas que acontecem, mesmo em termos mais amplos, não é? No nosso universo, que nos indicam que na nossa vida não vai ser diferente. Portanto, haverá sempre uma desordem antes de existir uma ordem. É um bocado naquele conceito que eu, antes de saber quem quero ser, eu sei quem eu não quero ser. E tem a ver com a dualidade, tem a ver com uma lei universal que tem a ver com a dualidade. E então, eu trago-te este conceito para te também trazer a clareza de que não há forma de escapar. Portanto, não sendo aqui uma profeta de desastre, mas a verdade é que não há forma de escapar. Se tu efetivamente chegaste a uma situação em que, na situação em que tu estás, já não te sentes feliz, quando começares a percorrer esse caminho de procurar algo que te faça mais feliz, quando procurares o seres feliz, não é? Nesse estado de ser, provavelmente vais passar por um processo de caos, de dúvida, de revolta, de mágoa, porque faz parte de saberes aquilo que está antes, para depois saberes aquilo que és depois. Então, estes eram os conceitos que eu queria trazer sobre o caos e dizer-te, acima de tudo, que todos os conceitos que eu te trago, na verdade, são muito simples. Eu tento trazê-los da forma mais simplista possível. Isso não quer dizer que sejam fáceis, porque a simplicidade é diferente da facilidade. É muito simples ganhar dinheiro. Isso não quer dizer que seja fácil, não é? Por exemplo, se eu tiver, e nós temos N de exemplos desses no nosso mundo, se eu tiver 100 euros e começar a investir, provavelmente eu vou ganhar dinheiro, mas isso não quer dizer que seja fácil. Mas o processo é simples. Eu pego em dinheiro e invisto, seja em ações, seja em títulos de tesouro, o que for, seja num negócio, eu invisto. Não quer dizer que o processo seja fácil, mas é simples. Então, todos os conteúdos que eu trago são de uma simplicidade brutal. Isso não quer dizer que sejam fáceis. Aliás, a maioria deles são bastante desafiadores. E porquê que eu te estou a dizer isto? Porque eu não te estou a dizer que eu passei por estes processos e que foi espetacular, e isto é super fácil, e que tu estás nessa situação e só não sais daí porque não queres nada. De todo. Porque eu já passei pelos meus desafios, são os meus. Provavelmente há pessoas que têm desafios menos desafiantes, na minha perspectiva, outras têm mais desafiantes na minha perspectiva, mas na perspectiva de cada pessoa são os seus desafios e têm a magnitude que têm na sua vida porque são os seus desafios. Portanto, eu já passei pelos meus e vou passando e sei efetivamente que é desafiante e sei que é difícil nós abraçarmos este lado mais sombrio, este lado mais escuro, por vários motivos. E isto traz-nos aqui um bocadinho as dicas que eu te quero passar sobre isso, que é a primeira coisa é que se fala muito pouco sobre isto, muito pouco mesmo. Então, uma das coisas que nós ouvimos muito enquanto somos crianças: não chores que isso já passa, não fiques triste, pronto, já passa, distrai-te. Nós somos educados a afastar os sentimentos de tristeza, os sentimentos de culpa, os sentimentos que nos fazem sentir menos bem.
Mas aqui está tudo bem, porque as pessoas que nos educam também não foram educadas para lidar com esses sentimentos, não é? E, portanto, a inteligência emocional fala-se há relativamente pouco tempo, desde a década talvez de 70, 80, acho eu. Acho que as primeiras vezes que se ouviu falar foi em meados da década de 60, não tenho bem a certeza aqui, mas é uma coisa muito recente. E só agora que se começa a difundir pelo mundo e as pessoas começam a ter mais acesso a esse tipo de literacia. E se começa a trabalhar mais nas escolas, e surgiram algumas correntes também educativas que ajudam a trabalhar, não é? Existe aquele livro dos monstrinhos, que tem vários monstrinhos de cores diferentes que significam emoções diferentes, que é abordado também nas escolas, até no pré-escolar, e já existe uma educação para isto, mas é algo muito recente. Então, a primeira coisa que eu te queria dizer é que se fala pouco. Então, a primeira dica é fala sobre isso. Fala com alguém, não tenhas qualquer tipo de problema de falar sobre se estás triste, se estás menos bem, se estás cansado, porque nós temos a sensação, que este é o segundo ponto que eu quero trazer, que é, quando nós admitimos isto, trazemos a nossa vulnerabilidade. E ser vulnerável é ser fraco. É um dos conceitos, um dos paradigmas sociais que também nos foram passando. Talvez por termos vivido no século passado duas grandes guerras, não é? E, portanto, a vulnerabilidade dos países, das cidades, das pessoas, estava muito à tona. E antes também não tínhamos vindo de um século anterior também muito bom, nem no mundo pacífico. E então, esta situação da vulnerabilidade foi-nos ensinada como sendo uma falha. E na verdade não é uma falha, é uma característica super importante. E existe aquele conceito de que eu só evoluo, só aprendo, só cresço enquanto ser humano através dos meus relacionamentos. E se eu não souber trazer a minha vulnerabilidade para os meus relacionamentos, provavelmente eu não vou ser inteiro, não vou ser íntegro, não vou ser empático. Porque se eu não aceito a minha vulnerabilidade, também não aceito a vulnerabilidade dos outros, não é? A terceira coisa que eu quero trazer aqui como dica, portanto, a primeira é efetivamente falar com pessoas, a segunda é não tenhas medo de ser vulnerável e a terceira é não tenhas medo de abraçar isto. Isto há um medo do caraças, essa é que é a verdade. Porque todos nós vivemos num mundo em que uma das grandes doenças, não é, do milénio é, sem dúvida, a depressão e a ansiedade. Recentemente tenho estado a falar até com alguns coaches sobre isso, com alguns clientes em sessão, porque todos eles me referem mesmo que é eu não quero começar com a medicação, eu não quero ir para o psiquiatra, eu não quero ir para o psicólogo. Existe um imenso tabu em relação a isto, porque todos nós vivenciarmos, principalmente na década de 80 e 90, a ciclos viciosos, não é, de ansiolíticos, antidepressivos, opiáceos e por aí fora, em que as pessoas efetivamente ficaram adictas a este tipo de medicação, porque efetivamente achavam que, tratando do sintoma, tratariam da causa, e nós sabemos que não é isso que acontece. Portanto, essa medicação serve para tratar o sintoma, que nos ajuda a ter uma melhor estabilidade emocional, psicológica, etc., para podermos tratar a causa. Mas existe este medo gigante. Então existe também esta sensação de que se eu abraçar isto, eu posso ir para um poço sem fim. Posso ir para um sítio quando eu não posso recuperar mais, onde eu não vou conseguir sair do poço, porque vou para um poço tão fundo. Então tentamos nos levantar dia após dia, com uma positividade extrema, fechando a 7 chaves dentro da nossa casa, tudo que são estes sentimentos que nos provocam o caos, não é? As dúvidas, o medo, a tristeza, a revolta, a raiva, o ódio, e deixamos isso tudo trancado em casa e não queremos que ninguém veja isso, e nem nós queremos ver isso, temos muito medo disso. E então, a terceira dica que eu trago é abraça isso. É fundamental que tu abraces isso, porque isso vai te dar, sem dúvida alguma, a capacidade de olhar nos olhos, até há uns tempos atrás eu diria nos olhos dos teus demónios, mas eles não são os teus demónios. Eles estão lá para te ensinarem alguma coisa e estão lá para te ajudar a conhecer mais sobre aquilo que tu não queres ser, sobre aquilo que tu não queres ter na tua vida, sobre aquilo que tu não queres fazer na tua vida. E isto faz-nos ir para a próxima dica, que é tirar a aprendizagem que precisas tirar, ok? E esta é a quarta dica que eu trago para ti, que é se efetivamente esses sentimentos, essas emoções, esse caos está na tua vida, é porque existe uma aprendizagem. Se não existisse uma aprendizagem, não existia um caminho para fazeres. Então, se eles estão lá, eles estão simplesmente a dizer e a mostrar aquilo que tu precisas de aprender. E
Quando tu abraças e aprendes, tu evoluís e passas a ser grato por isso. Passas a ser grato por poderes ter, pelo teu sistema, ter isto é quase como um antivírus. Não é? Se tu pensares nesta analogia, isto é quase um antivírus, não é? Em que te chega informação de fora, que de alguma forma proporciona em ti algum tipo de reação e que o teu sistema te dá um alerta. E fica ali a buzinar, dá-te um alerta, fica a buzinar, depois começam a aparecer N janelas nos computadores aí, atenção, tens este vírus, faça alguma coisa, corra o sistema, de repente já nem consegues trabalhar no computador porque são tantas as janelas que abrem para conseguirem combater aquele vírus, entre aspas, que torna-se difícil. Não é que isto seja um vírus de todo, mais uma vez, elas estão cá, este caos está cá por algum motivo, mas está cá para trazer um ensinamento. E uma das coisas mais claras que eu vejo, e quando analiso agora, e é uma das temáticas que também tenho para aprofundar nos próximos tempos, tem a ver com a somatização das doenças, não é? Quando nós avaliamos o caos que aparece à nossa volta, quando contraímos doenças, principalmente doenças crónicas, que são desafiantes de curar, muitas vezes até ouvimos a palavra dos médicos a dizer não tem cura, ou percepcionamos entes queridos que passam por isso e isso traz o caos para a nossa vida, na verdade estão ali como aprendizagem também, por mais desafiante que isto possa parecer, ok? Se fores muito cético vais dizer que as doenças não vêm de caos nenhum, as doenças são despontadas pelo teu sistema, pelo meio exterior e pela genética, está tudo bem, está tudo bem. Aquilo que eu quero trazer é há sempre uma aprendizagem nesse caos, ok? E normalmente são somatizações do teu sistema emocional, do teu sistema psicológico, portanto cognitivo, que efetivamente depois tem uma manifestação física. Se tu pensares um bocadinho na febre, não deixa de ser igual. E é o teu sistema traz-te um alerta de que está a lidar com uma infecção, com uma invasão de qualquer micro-organismo, de qualquer partícula ou que seja menos boa para o teu sistema e que uma das formas de aviso é, sem dúvida, a febre, não é? Então, o que nos acontece muitas vezes na doença é isso também, que é uma somatização dos sintomas físicos, portanto, passas a efetivamente sentir esses sintomas físicos que advêm do teu caos e estão ali para te alertar. É uma forma do teu sistema te alertar. Então, ter a noção de que há uma aprendizagem para fazer é brutal. E há uma frase que me marcou muito nas últimas formações que eu fiz, que foi que, em último caso, a morte é a aprendizagem, não é? Então, se não for, pode ser para nós, pode ser para outros, não é? Mas tudo está no sítio certo, nada acontece por acaso e as tuas emoções, o teu caos, os teus pensamentos caóticos, a destruturação do teu sistema físico e fisiológico, seja através de sentir-te mal, cansada, com sono, irritada, enxaquecas, dores de dentes, inflamações que não sabes de onde é que vens, a pele começa a escamar, portanto, tudo isso pode ser um sintoma de um caos. E o caos é desordem. Há uma desordem que está a acontecer num dos teus sistemas, não é? Há uma desordem que está a acontecer num dos teus domínios. E então, há uma aprendizagem. Olha para isso, abraça, percebe a aprendizagem e... porque isso vai trazer algo bom para a tua vida, tenho a certeza absoluta, está bem? E isto era o que eu te queria trazer. Portanto, queria trazer estes conceitos sobre o caos e queria trazer estas dicas de forma que te possam ajudar a lidar melhor com ele, está bem? E antes de terminar este vídeo, eu gostava muito, muito, muito de dar uma novidade em primeira mão. Portanto, eu, durante as próximas 12 semanas vou fazer uma maratona de lives à terça-feira às 19 horas com convidados. Portanto, eu vou trazer colegas de profissão, coaches, terapeutas, pessoas que trabalham na área do desenvolvimento pessoal, para falar sobre várias coisas, sobre tabus em relação ao desenvolvimento pessoal e ao coaching, para falar sobre visões diferentes, como por exemplo visões sistémicas, constelações familiares, integração e cura emocional, etc. Também vou trazer pessoas da área mais física, vou trazer pessoas da área mais emocional, vou trazer pessoas da área mais espiritual, e a ideia é poder-te dar a ti uma visão mais ampla disto que é o mundo do desenvolvimento pessoal e disto que nós fazemos em sessões de